Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do Colégio Leffler. Hoje trazendo um dos profissionais que estão aqui na escola para poder trazer mais informações, conhecimento de verdade para você e para sua família. Doutora Marcela, se apresenta, por favor. Olá, prazer enorme estar aqui participando deste momento tão interativo e de tanto aprendizado para todos nós. Eu sou a doutora Marcela, eu sou médica, pediatra, formada aqui na Federal da Bahia, e eu, ao longo da minha carreira, fui me especializando numa área que eu sou apaixonada, que é a neuropsicologia. Dentro dessa área, me especializei em neuropsicologia escolar, como o cérebro aprende, e é por isso que hoje eu estou aqui trazendo para vocês um pouquinho dessa neurociência aplicada ao aprendizado dentro da escola. Trabalho muito com transtornos do neurodesenvolvimento e de como também crianças neurodivergentes podem ter, sim, o seu potencial pleno alcançado desde que a gente atue de uma forma bem assertiva e específica. Isso é muito importante, né? Para você que está aí nos assistindo, esse trabalho do aprendizado, da neurociência que a doutora Marcela traz aqui para a gente, ele é muito importante tanto para crianças neurodivergentes como para crianças que não são consideradas neurodivergentes também. Por quê? Porque é o processo de aprender. E aqui no Colégio Leffler a gente trabalha muito com isso, que a gente precisa ensinar de maneira consistente os estudantes a aprender. Sobre isso, doutora Marcela, a minha primeira pergunta para você que é pai, você que é mãe, você que está aí nos assistindo, é: a gente geralmente separa as crianças, né? Ensino fundamental, ensino médio, e Sim, aqui no Colégio Leffler a gente trabalha no fundamental, Fundamental 2, sim. crianças do sexto até o nono ano do ensino médio. Fala um pouquinho pra gente sobre quais são as habilidades que a gente precisa trabalhar com essas crianças para que elas possam depois se desenvolver tranquilamente na sua vida profissional, na sua vida adulta. Perfeito. Essa é uma idade que eu costumo dizer que é extremamente importante. E é importante você conhecer como o cérebro do seu filho está se desenvolvendo nessa faixa etária específica. Porque o conhecimento desse funcionamento vai permitir que você em casa possa auxiliá-lo e continuar estimulando da forma adequada. Eu queria que você relembrasse aí quando ele era bebê, você já sabia, né? O pediatra te ensinava isso. Olha, ele vai sustentar o pescoço, ele vai sentar, depois ele vai engatinhar, depois ele vai andar. E você foi fazendo esse trabalho em casa com seu filho, assim eu acredito, e ele foi conquistando esses marcos. Mas quando a criança cresce, ela aprende a falar, aprende a andar, aprende a fazer algumas necessidades da vida diária de forma mais autônoma, a gente para de supervisionar e às vezes até de estimular. E é aqui que temos uma grande lacuna, e eu quero chamar você para essa atenção. Da mesma forma que nesse primeiro período você estava tão intensamente presente, nesta fase do ensino fundamental, que é o sexto até o nono ano, o seu filho também precisa de você. As habilidades cognitivas nessa idade ainda estão se desenvolvendo. A gente fala que existe uma região chamada lobo pré-frontal e ele ainda não está maduro, por incrível que pareça. Ele só vai chegar na sua maturidade, vamos dizer assim, quase plena, no início da vida adulta. Ou seja, o seu filho ainda requer cuidados e atenção específicos nessa idade. Quais seriam esses cuidados? Planejamento, organização, rotina, flexibilidade cognitiva, capacidade que ele tem de flexibilizar para achar outras possibilidades para resolver um problema. A capacidade de atenção ainda não está tão plenamente amadurecida, por isso que às vezes eles não conseguem focar em uma determinada tarefa. Quando você dá uma ordem, dá um comando, ele se perde algumas vezes. Isso não é porque ele não quer cumprir, é porque ele está em desenvolvimento. E essa supervisão, você em casa, é extremamente importante para você poder ajudá-lo. Então, rotina, limites, planejamento, isso tudo precisa ser ainda muito estimulado, muito acompanhado. Para quê? O aprendizado na escola possa ser de fato eficaz. Então, esse trabalho também tem que ser feito em casa. Pronto. E aí que é aquela pergunta que a gente faz, né? Fala: professor Breno, como é que eu posso em casa ajudar meu filho, ajudar minha filha nessa questão da Perfeito. rotina, né? A gente conversa muito com os pais a respeito de eles começarem a ganhar um pouco mais de autonomia, claro, que do sexto ao nono ano, né? A gente tem bastante mão nossa como pai, né, e como mãe, Verdade. e essa ideia do planejamento é muito importante. Conseguir estabelecer com seu filho que ele tem uma rotina de estudo e a gente sair daquela cultura do estudo de véspera.
porque isso acaba acumulando e acaba fazendo com que eles mais tarde tenham muitas dificuldades. A gente tem essa questão aqui, doutora Marcela, de Perfeito. ensinar os estudantes a aprender, né? Fantástico. Então, se a gente conseguir vencer durante esses 4 anos esse desafio de ensiná-los sobre o processo de aprendizado, nós ganhamos bastante. E aí, estou convidando você que é pai, você que é mãe, que está aqui na escola, você que ainda não está aqui na escola, ou que o dia que vem para cá, ou mesmo que não venha, de ver essa questão da rotina do seu filho. É muito importante que ele estabeleça a rotina e que ele entenda que aprendizado é sempre o pouquinho em pouquinho, é aquele um pouquinho que vai fazendo a diferença. Muitas vezes algumas crianças até se sentem mal porque falam assim, eu não sou tão inteligente. Perfeito. Mas não é isso, é a questão do processo de aprender que não foi tão bem feito. E aí eu queria pedir essa ajuda para você que é pai, você que é mãe, independente da escola que você esteja, faça muito bem ao seu filho, estabelecendo momentos específicos de estudo. Mas aí vem aquela pergunta, eu sou pai, sou mãe, trabalho de manhã, trabalho de tarde, como é que eu posso fazer esse acompanhamento, né? Aqui na escola a gente tem essas ferramentas de acompanhamento para que os pais possam visualizar o que os meninos estão fazendo, estudando e poder dar os feedbacks positivos, reforço positivo, mas eu prefiro que a doutora Marcela fale um pouquinho mais para a gente sobre essa questão da criança que às vezes não se sente tão capaz de aprender porque não tem um processo adequado. E o que isso pode ocasionar na vida futura dela, eu digo de carreira mesmo, na vida adulta, né? Essa importância da criança que às vezes a gente não deu um processo adequado de aprender e ela acaba acreditando que não é capaz de fazer. Perfeito. Mais preocupante. Nossa, isso que o professor Breno trouxe é tão importante, porque, veja, às vezes a criança está se percebendo incapaz porque ela não está conseguindo fazer algo que é a base, que é se organizar para cumprir determinadas tarefas e atingir esse processo. Então, de novo, olha como a base é importante. Ela nem sabe que consegue algo porque ela não consegue se organizar primeiro para cumprir aquilo. Como é que eu vou dizer que eu não sei, que eu não consigo, se eu não estou primeiro conseguindo me organizar? Então, o primeiro passo é como está a rotina. Então, eu vou traçar aqui algumas estratégias para você para começar do básico. A base precisa estar organizada. Então, eu atendo muitos pais nos consultórios que eu pergunto como é a rotina do seu filho. Ah, ele não tem rotina. Como é a sua rotina como pai e mãe? A gente também é meio bagunçado. Ou seja, precisamos organizar a base. Precisamos de uma rotina. Mas eu trabalho o dia todo, doutora Marcela, como eu faço? Um checklist. Estabeleça um horário com o seu filho, sente com ele à noite. Eu gosto de fazer isso na minha casa aos domingos. E a gente constrói a rotina da semana e de cada dia. Então, ele tem horários pré-estabelecidos do que ele vai fazer na segunda-feira, qual o horário de estudar, qual o horário de brincar, qual o horário de fazer uma leitura diversa, que não é a leitura da escola, mas uma leitura que ele vai escolher o que ele quer ler, e um horário que ele possa fazer outras coisas, com os amigos, que é o lazer, o do brincar, como eu já disse. E isso precisa estar ali registrado em qual horário ele vai fazer, e ele vai dar um check para você. Eu faço isso em casa, uma planilha, uma tabelinha, e ele sinaliza ali o que ele fez. Dependendo das dificuldades do seu filho, você vai acrescentando aquilo que ele realmente não consegue fazer sozinho. E aí vai de cada família. Feito isso, estabelecido isso, você precisa supervisionar essa rotina que você estabeleceu. Não adianta deixar lá, chegou em casa do trabalho e você não checou se ele fez, não conversou com ele sobre isso. Como foi o seu dia? Conseguiu cumprir as suas metas? Conseguiu ter o seu tempo de estudo? O que você estudou nesse tempo de estudo? Conta aqui para mim um pouquinho. Isso é você estar se fazendo atuante na vida dele. Ele precisa ter essa percepção, ele precisa saber que uma regra foi dita, que uma rotina foi estabelecida e que alguém supervisionou. E esse alguém tem que ser você, pai ou mãe, porque é onde ele precisa se sentir amado. Feito essa etapa, passando por isso, aí nós entramos no processo de aprendizado. A partir do momento que o seu filho tem essa rotina e que já está inserido nesse horário, o horário de estudo, nós vamos quebrar em etapas um aprendizado que pode ser grande, uma conquista que pode ser grande, por exemplo, passar na escola no final do ano. Isso é uma grande conquista porque requer o ano inteiro para chegar nesse resultado.
mas esse resultado não é conquistado apenas no final do ano, ele é conquistado diariamente. E aqui eu posso dizer, porque eu conheço um pouco os processos da escola, já existem essas ferramentas que são as atividades diárias que o seu filho vai fazer, porque cada atividade diária que ele consegue fazer, que ele acerta, que ele vê que ele conseguiu, ele está se percebendo como capaz de fazer. Mesmo que ele tenha dificuldade, ele já chega na escola, ele tira dúvida, ele consegue evoluir um pouco. E essa evolução por etapas vai trazendo para ele uma autoeficácia. O que é autoeficácia? É uma habilidade social necessária para que o seu filho possa se perceber capaz de realizar algo por ele próprio. Não porque você o ajudou, não porque o professor ensinou, mas porque ele sozinho conseguiu. Isso para a vida futura, professor Breno, Sim. é o que nos faz ser quem somos, nos faz alcançar desafios, nos fazem não desistir no processo, porque nós nos percebemos capazes de fazer aquilo, independente do desafio, independente da dificuldade, porque nós nos percebemos ao longo do processo vencendo isso. Mas entenda, isso não é conquistado de uma hora para outra, existe uma base que precisa ser feita e organizada e cumprida dia após dia. Isso é muito, muito bacana, né? Aqui na escola a gente tem a alegria de ter os nossos alunos conseguindo ter carreiras profissionais Uau. muito bacanas, né? E quando eu falo de carreira, não estou me referindo apenas ao processo do vestibular. Sim, Aqui no Leto a gente tem aprovação na USP, na Unicamp, no IME, ou seja, as maiores universidades que a gente tem aqui no Brasil, na UFBA, na Baiana, no exterior, né? Nas Ivy Leagues. Mas o nosso ponto é que algumas pessoas às vezes desacreditam do processo acadêmico, porque, principalmente agora, com a inteligência artificial, existem muitas dúvidas sobre a questão do academicismo. E o que a gente queria trazer para os pais, e até para a doutora Marcela comentar, existe uma teoria pedagógica que fala que inteligência é algo que é aprendido. E muitas vezes nós trazemos para nossos filhos o você não é inteligente, mas inteligência, conhecimento e informação para essa teoria específica são coisas distintas. Então a gente trouxe isso porque a doutora Marcela falou de flexibilidade cognitiva. A gente entende que se ensinarmos as crianças a aprender, a pegar aquela informação, transformar em conhecimento e depois conseguirem aplicar em lugares diferentes, em ambientes diferentes, então a aplicação do conhecimento em ambientes e circunstâncias distintas é o que essa teoria chama de inteligência. Perfeito. E por que isso é importante estar tratando isso aqui? Tudo que acontece na escola tem esse objetivo de fazer os meninos conseguirem no final da vida adulta melhor. No decorrer da vida adulta, performarem muito bem, serem competentes naquilo que eles fazem, né? Então, as avaliações, as aulas são voltadas para isso. Muitas vezes os pais não estão percebendo que os processos seletivos, que estão lá no final do processo, eles não estão mais cobrando a química pela química, a matemática pela matemática. Ele não te pergunta mais quanto é 2 mais 4. Ele pergunta onde você aplicaria 2 mais 4 para resolver um problema. E eu queria trazer essa pergunta para a doutora Marcela. Primeiro passinho, pai, que a gente está trazendo para você aqui, organização. Sem rotina, sem planejamento, sem organização, a gente não consegue dar o próximo passo. Mas qual a importância dos alunos se sentirem de alguma forma desafiados para que eles possam aplicar o conhecimento não somente nos ambientes que eles já dominam, mas para que eles possam, com doses corretas, ser desafiados para poder aplicar esse conhecimento em circunstâncias diferentes e poder aprender como ser inteligente. Então, eu queria conversar um pouquinho com a gente. Uau, que fantástico. A gente sabe que as teorias sobre inteligência são variadas hoje, mas nós já temos dentro da neurociência algumas vertentes e explicações que nos trazem um conhecimento melhor desse funcionamento desse cérebro e do porquê nós precisamos estimular essas áreas. E um dos conceitos, uma das teorias, a gente tem muito a ideia de que inteligência é igual ao QI, né? Então, se o meu filho tem um QI alto, ou seja, ele tem muito conhecimento prévio, muito conhecimento acadêmico ou conceitual, ele vai ser alguém na vida. Não é bem assim, ele vai ter sucesso. Cuidado com esse tipo de pensamento, porque é aquilo que o professor Breno traz. O que a gente fala de inteligência e dentro desse conceito de inteligência a gente tem algumas habilidades e dentro dela a habilidade emocional e habilidades sociais. Então, não adianta eu ter esta função no cérebro se eu não sei aplicar ela no meu dia a dia para ser hábil, para conseguir
vencer os desafios, vencer obstáculos e aplicar aquilo de forma adequada como convém. Então, isso é hoje o que eles chamam de uma inteligência e de uma habilidade capaz de tornar um adulto com sucesso, um adulto que tem as suas honras e méritos de conquistar uma família, conquistar um bom emprego, conquistar os seus sonhos, enfim. E quais são essas habilidades que não é só apenas essa conceitual, como o professor Breno trouxe? Flexibilidade cognitiva é uma delas. É a capacidade que eu tenho de olhar para um problema e ter várias alternativas para resolver. Mas de onde foi que veio essa capacidade? Eu simplesmente nasci com essa capacidade? Nem sempre. Então, nem sempre a inteligência ela é genética e de berço, ela pode ser adquirida, ela pode ser desenvolvida desde que eu tenha um conhecimento teórico muito bem fornecido, mas eu também saiba, através dos desafios, fazer com que aquele ser, aquele indivíduo, aquela criança que está na minha frente, consiga usar o seu raciocínio crítico, o seu raciocínio conceitual para aplicar de forma prática aquilo que ela aprendeu. Então, para que serve esta conta matemática no meu dia a dia? Então, tem crianças que sabem fazer raiz quadrada de números quilométricos, mas ela tem um conhecimento teórico, mas na vida prática ela não está conseguindo ser hábil em outras coisas que são até simples. Então há uma discrepância, a gente precisa pegar essa balança e equilibrar, e o desafio ele vem nisso. Então todo desafio que é fornecido para a criança da forma correta, ele vem para equilibrar esses dois ambientes, que é o cognitivo conceitual, mais habilidades que precisam ser desenvolvidas para aplicar esse conhecimento e tornar essa criança hábil no seu dia a dia. Então, e esse desafio ele precisa ser dosado. Quando eu pego uma criança que ela já tem uma facilidade de aprendizado um pouco maior, ela tem essa flexibilidade cognitiva já ali desenvolvida, ela vai ter facilmente raciocínio rápido. Então, a dose do desafio é um pouco maior. Não tanto para que ela não desanime no processo. E também nem tão pouco para que ela diga, isso é fácil demais. É equilibrar. Aquele que já tem uma dificuldade maior, eu não consigo ver alternativas, eu tenho dificuldade para raciocinar, para pensar, o desafio começa menor, ele começa ali numa dose em que ela olhe, poxa, tá difícil, mas se eu fizer isso e ela consegue, ela conquista, opa, ela ganha o que eu expliquei antes, autoeficácia. Ela parte para um nível que agora eu quero mais. O desafio, ele te traz motivação. Quando você rompe um desafio, quando você vence, estimula a autoeficácia e te faz um ser que quer conquistar mais. E aí é onde vem a motivação dentro do ambiente escolar. Libera aqui, eu vou aprofundar um pouquinho em neurociência para que você possa entender, vai liberar neurotransmissores do prazer. Então, aquela sensação que a gente tem quando a gente conquista algo, você já deve ter percebido isso. Uau, eu consegui! É uma dose de bem-estar que você consegue porque você liberou neurotransmissores, isso é biológico. Como fazer isso no ambiente escolar? Eu preciso liberar, né, essa dopamina, esses neurotransmissores que dão prazer para a criança no processo do aprendizado, para que esse desafio, sim, faça com que ele se torne cada vez mais motivado. Então não se assuste se às vezes o seu filho dizer, mãe, eu tenho um desafio para vencer. Que massa, filho, vamos lá, você consegue. Não olhe isso como um lado negativo, pelo amor de Deus. Não, isso é necessário, ok? Sim. Então eu acho que eu consegui, né, trazer aí um pouquinho do que pode acontecer e do quanto o desafio ele é importante. Sim. Então você que é papai e mamãe, nos ajude. Quando vier a Olimpíada Científica, incentive os meninos. Eles não vão, aqui na escola, eles vivem esse ambiente de Olimpíadas. Não é uma questão de competitividade. A gente, às vezes, tem a palavra competição de uma forma muito ruim. Né? Então, vamos pensar de competição como algo para ajudar a gente a nos tornar competentes. Nós somos os adultos que conseguimos regular as questões emocionais das crianças. Então, tanto os professores aqui na escola, quanto os pais em casa, veio um desafio, incentive seu filho, independente do resultado, incentive ele ter participado do processo, parabenize o processo e não somente o resultado, porque é o processo que ele vai levar. Ele vai aprender a aprender e esse aprendizado vai ficar para o restante da vida dele, tá bom? Vamos mudar aqui o assunto um pouquinho.
crescer saindo do ensino fundamental, acreditando que do fundamental nós já temos a questão da rotina, do planejamento. São papai, mamãe, você que é responsável. Se você já conseguiu até o 9º ano estabelecer rotina, planejamento, seu filho está no caminho correto. Ao chegar no ensino médio, outros desafios nós teremos. Falamos agora do 1º e 2ª série do ensino médio. Estou aqui fazendo a minha pesca das perguntas. Por que a gente separou o ensino médio em 1º e 2º e depois 3º? Porque no 3º ano acontece já o processo seletivo vestibular. Perfeito. E exatamente essa divisão na nossa cabeça que tem que ser um pouco mais ajustada, né? A gente sempre trabalha aqui na escola com a questão da competência passo a passo, o crescimento consistente. Então a gente precisa entender que a partir do ensino médio, o estudante ele entrou num processo mais próximo de um processo seletivo. Então, doutora Marcela, conversa um pouquinho pra gente, né? Quais são esses novos desafios quando a criança entra no ensino médio, até pela questão da idade mesmo, Perfeito. né? Outras vontades, da importância para outras coisas, né, na vida que ela cresceu. E como a gente pode ajudar esse estudante agora, já com rotina, já com planejamento, a conseguir estudar no 1º e no 2º ano com um objetivo, com um projeto de vida. Perfeito. A gente está aqui agora nessa etapa, numa fase que é crucial. Então veja que do 6º ao 9º ano, a gente estava ali na fase da transição da infância para a adolescência, para a pré-adolescência. E é a busca da identidade. Por isso que a gente vai ver, né, aquela alternância em comportamentos muito infantis com, às vezes, comportamento de que mãe não chega perto de mim, para ali o carro na escola, não, mãe, não me beija porque eu sou grande. Mas em casa o comportamento, às vezes, é de uma criança de 4, 5 anos. Você não percebe essa oscilação? Isso faz parte dessa faixa etária da pré-adolescência. Agora a gente entra no ensino médio aqui, propriamente dito, ele já é um adolescente e um adulto jovem, né? Que a gente fala, o jovem ali. Então, essa fase da infância, ela já finalizou. Ele já tem uma percepção de que ele é um ser independente, que ele tem ideias, que ele tem... ele tem foco, ele tem objetivo, ele quer conquistar as suas coisas. Então, ele se vê como um indivíduo. Então, neste momento, o primeiro passo é vocês validarem ele como indivíduo, validarem ele como alguém que tem as suas próprias ideias, que podem até ser contrárias às suas ideias, desde que não firam princípios da sua família, desde que não firam propósitos que vocês, como família, construíram juntos, está tudo bem ele não ter as mesmas ideias que você. Você vai compartilhar, você vai conversar. Essa é uma idade que a gente conversa muito, mas mantém a supervisão. Mantém ali o olhar, trazendo limites, trazendo sugestões. Filho, olha, eu acho que seria melhor se você fizesse dessa forma. Se você fizer isso que você está querendo, tais e tais consequências podem acontecer. Desde que as consequências não infringam as leis Sim. E que não sejam prejudiciais à própria vida do seu adolescente, se você vê que ele não quer te ouvir, deixe ele partir e deixa ele sofrer as consequências, porque ele precisa aprender agora a lidar com causa e consequência de um adulto jovem, de um adolescente que está indo para desafios maiores. E trouxe esse resumo aqui do processo de idade, de como ele está ali construindo. Lembrando que tem as questões hormonais em jogo, isso a gente não pode esquecer, porque o nível de testosterona está aumentando de uma forma muito abrupta. Então você vai ver o seu filho com estupins para os meninos, de agressividade, de impulsividade, e das meninas uma melancolia maior, uma questão assim mais sensível, vulnerável. Isso são questões hormonais que também vão precisar ser compreendidas. Mas fato é que esse jovem, né, com esse boom de coisas que eu estou falando, está inserido agora num ambiente escolar que começa a requerer dele a responsabilidade. Então, desde que nós já estabelecemos a base inicial, que é uma rotina, é uma organização, é o planejamento, ele já conseguiu conquistar essa etapa, agora vem a sua responsabilidade. Vocês vão deixar ele mais autônomo, mas vão supervisionar as responsabilidades de um adulto jovem. Quais são essas responsabilidades? Meu filho, você sabe que o tempo de estudo é X. Você sabe que daqui a 2 meses você vai ter uma Olimpíada para fazer, você vai ter um projeto para entregar, você vai ter uma prova. Como você está nesse processo? Você pergunta para ele.
Você participa. Como é que está a sua organização do seu planejamento? Você não constrói mais esse planejamento junto com ele. Você permite que ele construa e você pergunta, deixa eu ver como está o seu planejamento. Mas você tem que ver. Lembre-se que a supervisão ainda existe. Lembre-se que eu disse que o lobo pré-frontal ainda não está amadurecido. Então, não acho que o seu adolescente é um adulto já. Ele não é. Ele está em supervisão. Da mesma forma, aqueles que trabalham em empresas, por exemplo, você tem autonomia no seu trabalho para fazer. Mas existe alguém que supervisiona o que você faz, ok? Por quê? Porque você tem um cargo, e a sua função precisa ser monitorada. Então, veja, a gente não está isento de supervisão a nossa vida inteira. Assim é o seu adolescente. Então, supervisão dos projetos, mas ele faz sozinho. Ele constrói o seu calendário, a sua agenda, o seu checklist sozinho. E você confere se aquilo que ele fez está ok. Ao final do dia, filho, suas metas do dia, você conseguiu fazer? Gaguejou, você percebeu? Ô, filhão, o que foi que aconteceu? Estava mais cansado? Você pisou na bola com você mesmo? Traga a responsabilidade para ele. Filhão, não é comigo que você está pesando na bola. É com você mesmo. Filho, para que você alcance o resultado no final do ano, você precisa cumprir a meta que você traçou para você mesmo. Então, veja, uma conversa que sobe o nível. Isso. Sobe o nível, mas com o entendimento de que ele ainda não está pronto para determinadas coisas. Esse equilíbrio é difícil, concordo com vocês, mas quando você tem a clareza de que ele ainda não é um adulto, de que ele tem oscilações hormonais, de que ele ainda precisa de supervisão, você consegue dosar menos cobrança no sentido de como é que você não fez isso? Opa, não é como é que você não fez isso. Você precisa de ajuda para fazer isso? É uma simples mudança de frase que faz toda a diferença. Sim, perfeito. A gente conversa com os pais aqui da escola, e aí também trazendo para todos os pais que nos assistindo, essa mudança um pouquinho da liderança operacional, digamos assim, da criança, que você tem com a criança no ensino fundamental, para uma liderança um pouco mais estratégica, né? Perfeito. Às vezes do sexto ao nono ano ainda tem muito do pegar na mão, Sim. fazer junto, né? Isso não quer dizer, pais e mães, que você vai parar de enxergar o seu filho. Mas as ferramentas que você vai utilizar agora precisam deixar ele um pouquinho mais autônomo para que ele perceba as consequências e ele aprenda de maneira segura, que quando ele, por exemplo, no nosso caso aqui, quando ele não estuda, ele vai mal. Exatamente. E isso ele precisa entender de uma maneira muito tranquila. Às vezes, porque a gente é muito enfático, é como se a dor do resultado fosse uma dor nossa. E aí ele não traz aquilo como responsabilidade para ele, porque a dor continua sendo dos pais, a dor não é dele. A partir do momento que nós aqui como professores, e que os pais também juntos falam assim, não, a gente está aqui para estudar suporte, inclusive quando você tem algum tipo de falha. Então a falha é sua, a responsabilidade é sua, e eu estou aqui sempre te suportando, né? Uma pergunta que pode vir, doutora Marcela, para os pais do ensino médio, e eu estou trazendo isso porque é importante, né? Nem sempre a criança do ensino fundamental, ela trabalhou muito bem a organização. Perfeito. Né? Okay. Então, às vezes ele pode chegar no ensino médio sem isso. Aqueles que conseguiram trabalhar planejamento, rotina, mesmo com as oscilações, ele tem uma estrutura que consegue, ainda com oscilações de rendimento, ele ficar bem, digamos assim, no processo dele. Qual seria a orientação, né, para esses pais ou essas crianças, na verdade, que não fizeram esse processo no ensino fundamental, mas que chegaram agora no ensino médio que estão com muita dificuldade? Existe uma ordem, primeiro o planejamento para depois seguir? Perfeito. O que a gente podia trazer para esses pais? É muito importante isso. De fato, a gente fala que uma etapa foi queimada, né? Pulamos a etapa. Imagine uma construção de uma casa, ok? Então, eu estou ali construindo, para que eu construa uma casa, eu preciso dos pilares, preciso das vigas embaixo, preciso da base, para depois eu vir com o telhado e, por fim, com os acabamentos e a decoração, que as mulheres tanto prezam, né, e gostam. Mas veja, a decoração e todos os móveis só vai ser possível se eu tiver um chão. Né? Não adianta eu ter um lindo sofá se o meu chão está com uma terra batida, por exemplo, vai ficar horroroso. Então, nesse raciocínio, o que eu preciso fazer? Eu preciso tirar os móveis todos e bater o chão.
Então, eu tenho que voltar ao processo. Sim. Não adianta eu exigir dele a responsabilidade, eu exigir somente uma supervisão de fora, se eu não tenho chão para botar o meu sofá. Então, eu vou ter que atrasar um pouco esse processo de supervisionar e somente olhar por cima e deixar que o operacional agora seja com esse adolescente e sentar com ele de novo, filhão, tô vendo, mas a conversa continua no nível Sim, mais maduro. mais maduro. Estou vendo, estou percebendo que você está com dificuldades de planejar. Talvez isso não foi algo que nós te ajudamos Sim. anteriormente, que foi uma falha nossa para com você, e você não percebeu que isso era importante, mas a gente precisa corrigir essa rota. Então, a gente vai ter que agora sentar e organizar a sua rotina. Eu vou fazer com você para você ver, e aí por isso que eu falo que toda criança ela tem um modelo que ela precisa se espelhar. Você querendo ou não, você é um modelo para ela em casa. Então, cuidado como você se comporta, porque o espelho é você, pai e mãe. Isso é você, como eu falo, né? Mas doutora, eu não tenho pais, eu não posso nem fazer o que eu quero. Não, acabou essa desculpa a sinceridade, professor Breno, mas eu, né, pior, agora se coloque no meu lugar, que sou uma pessoa que fala sobre isso, então em casa eu não tenho direito nem de dar você gritou, você perdeu a sua controle emocional, porque eles me vêm falando disso, então nem isso eu tenho direito, tá? Então se compadeça da minha pessoa também, mas você também não tem esse direito. Por quê? Porque você é um modelo, ele vai olhar para você. Então, você precisa da sua rotina, você precisa do seu planejamento. E essa é a melhor estratégia, professor Breno, porque quando eu vou para os meus, né, e eu já tenho um nessa idade para adolescente, que eu vou para ele, eu digo, filho, eu faço dessa forma. Então, eu mostro o meu modelo. Olha, eu tenho esse horário. Tá vendo que agora não é o meu horário de brincar com você, porque agora, você sabe que quando eu tô nesse horário em casa, eu preciso cumprir tais tarefas. Depois disso, a gente pode associar o seu tempo de brincar com o meu tempo de horário livre para estar com vocês. Eu mostro o meu modelo. Você quer seguir o meu, você quer que eu sente para fazer junto e criar um com você? Aí a gente pode dar o direito da escolha em como ele quer fazer. Porque aí, veja, eu estou numa idade já maior, a conversa é madura, mas eu dou a opção. Quer que eu faça junto ou você quer fazer sozinho? Mas vai ter que fazer o planejamento. Essa etapa não tem como não existir, porque não existe aprendizado sem organização cognitiva, sem organizar o cérebro para saber exatamente o que eu faço em cada hora. Porque senão a sua vida é uma bagunça, você está sobrevivendo, você não está otimizando o tempo, você não está vendo os processos acontecerem e quem dirá enxergar os resultados desse processo. Quem não tem meta, professor Breno, Sim. Quem não tem planejamento, não sabe o que vai conquistar, porque você nem traçou. Como é que você vai cobrar algo? Como é que você vai dizer que o seu filho teve resultado se nem as metas ele estabeleceu? Então, gente, isso é muito sério, tá? Isso é muito sério. Então, tem que ter cuidado em como cobrar se você não deu as ferramentas. Eu não posso chegar para o pedreiro que está construindo a minha casa e dizer, cara, você não terminou a obra, mas a senhora não comprou o material para construir a casa. Não tinha cimento, não tinha aquelas ferramentas, as picaretas, enfim. Como é que eu construo? Eu sou pedreiro, mas eu não tenho as ferramentas. Então, como é que você cobra do seu filho sem você ter dado ferramentas para que ele te mostre esses resultados? Cuidado como você está oferecendo as ferramentas e como você está ensinando essas ferramentas. Essa é a nossa função, essa é a nossa tarefa. Sim, perfeito. Consegui, né? Não, eu acho que eu trouxe. Até eu me perdi aqui, viu, gente? A gente também se perde, é muito conteúdo, mas dentro da sua pergunta, né? Eu consegui esclarecer. Maravilha, aquela ideia de que a gente precisa, né? E não é demérito. Na verdade, muitas vezes a gente acredita que fazer de modo bagunçado vai dar resultado. E vai. Só que fazer de modo bagunçado pode demorar 8, 9, 10 anos. Perfeito. Então, às vezes, você voltar e fazer da maneira correta a estrutura, a base, como a doutora Marcela disse o chão, você pode, eu estou dedicando investimento de 3, 4, 6 meses. É melhor do que você dedicar para 8, 9, 10 anos. Exato. A gente acaba vendo que alguns estudantes, por não terem a rotina, eles chegam no final do processo do ensino médio
e eles estão com dificuldade lá no comecinho, né? Então, vai aumentar a carga, é o que acontece no ensino médio, Perfeito. aumenta a carga de trabalho. Então, se você tem mais informação, mais conhecimento a adquirir, se você não tem uma organização, isso pode dificultar muito, porque vai vir uma carga grande, e aí tem as questões emocionais que já são próprias da idade, Perfeito. e vem aquela pergunta, poxa, será que não está tendo informação demais, que a escola não está colocando coisa demais para fazer? E o ponto, às vezes, não é que a escola está colocando muita tarefa para o aluno fazer, é que o aluno não teve uma estrutura, não montou uma estrutura para poder suportar aquilo. Mas lá na frente, quando ele vai ser em carreira, né, ter profissionais que consigam resolver problemas é o grande negócio. Né? Exatamente. Não é um profissional que aprendeu a falar bonito, ou que estudou o livro A, B, C ou D, ou que tem o diploma X, Y, Z. Não que os diplomas não sejam importantes. Os diplomas, inclusive, eles mostram o lugar que você se formou. Mas é a capacidade que você tem de resolver problemas reais. Né? E eu digo de todas as áreas da vida. Seja da área familiar, da área que eu chamo profissional. Né? E aí que eu queria trazer sobre essa questão do planejamento que a doutora Marcela trouxe de quebrar em pequenos pedaços e montar essa estrutura primeiro, né? Às vezes o pai e a mãe é um espelho, ele é o exemplo para o filho. E algo prático que pode ajudar esses pais e as crianças também é a gente tentar usar os nossos métodos antigos como um motivador. Vou tentar explicar o que é isso. Se você é alguém que está acostumado com fast food, ou com fazer um esforço pequeno porque já tem a motivação naquela hora, né? Vai ser mais difícil você entender um processo que dure 7 anos, começando no fundamental, ou que dure 3 anos, começando no ensino médio. Então, para respeitar o nosso modo de aprender, mas ao mesmo tempo ampliar nossa capacidade cognitiva, vale a pena, por exemplo, você ter uma meta do dia. Então, acordar de manhã e falar assim, olha, quais serão as metas? O que eu vou fazer hoje? Prepare o seu dia. E ao final do dia, comemore com seu filho a meta cumprida daquele dia. Então, ele vai começar a ter um prazer de organizar, porque a recompensa vai ser muito rápida. E quando eu falo recompensa, não é necessariamente uma comida, não é necessariamente um presente, muitas vezes é um reconhecimento. É você, caramba, filho, olha que bacana, eu estou vendo você fazendo. E essa troca entre o pai, a mãe e o filho, entre o responsável e o filho, ele vai gostando dessas recompensas, falando de algo diário. A partir daí, você já pode ampliar um pouco mais. Você tem um alvo semanal, que na escola nós temos os relatórios que os pais podem acessar, vendo o que as crianças fizeram nos últimos 15 dias. Então, assim, olha, filho, tô vendo aqui que você melhorou na matemática, saiu de 60% para 70%, então ele começa a entender que há programações maiores. Por que eu trouxe isso? Porque o processo seletivo do vestibular não acontece no terceiro ano. Perfeito. Né? Ele teve uma base, uma estrutura no fundamental, mas ele começa a ter disciplinas que vão aparecer mais na prova a partir do primeiro. Então, se a gente entender que é um planejamento trienal de 3 anos e não de 1 ano, como fazer isso, professor Breno? Eu peço a todos os pais, você que tem sua criança, seu adolescente, incentiva ele a fazer processo seletivo no primeiro ano. Perfeito. Não faz sentido ele descobrir o que é o vestibular só no terceiro, porque ele já vai entendendo o processo que é pegar o ônibus ou ir de carro, como aquele dia vai ser diferente, se puder fazer vestibular no meio do ano, porque aí ele começa a ter um objetivo claro. A escola começa a dar suporte para o projeto de vida dele. A escola não vira aquela coisa chata que não tem propósito. Perfeito. Se a escola não tem um propósito na vida dele, a função da escola é fazer prova e ele passar de ano. Mas a partir do momento que ele tem um objetivo de vida, um projeto de vida que a gente trabalha aqui, desde o fundamental até o ensino médio, ele fala, caramba, a escola está me ajudando a alcançar aquilo. E eu estou vendo com marcos muito claros o que eu preciso para alcançar aquele meu objetivo de vida. Então aí a aula de matemática começa a ganhar um pouco mais de valor. Porque se eu queria ser aprovado, por exemplo, em uma faculdade de arquitetura e não consegui bem pela matemática, eu começo a me interessar mais pela matemática, não pela matemática em si, mas pelo meu objetivo de vida. Né? Então, tentando ser mais direto para os pais aqui, trazer essa prática de recompensa em períodos menores e ir aumentando para o seu filho, pode ser uma boa estratégia para que você conquiste essa ideia de que grandes projetos são feitos todo dia. Então, não ter essa recompensa tão rápida pode acabar trazendo esse nível de ansiedade na terceira série. Sim.
e não de você não se sentir pertencente ao objetivo de uma escola. Muitas vezes estamos falando de pertencimento escolar como acolhimento afetivo. Isso é muito bom. A escola é um ambiente social, sim, mas não podemos esquecer que uma função primordial da escola é competência cognitiva, capacidade de você trabalhar. E às vezes a gente fica fazendo aquelas perguntas. A sua escola é uma escola que trabalha mais com o afeto ou que trabalha mais com a parte do acadêmico? Sincero e honestamente, sem afeto não temos o acadêmico. Perfeito. E com certeza o acadêmico vai influenciar no seu afeto, nas suas emoções. Porque que adulto gostaria de chegar no mercado de trabalho, chegar com 18, 19, 20 anos e dizer assim, caramba, eu não sei o que fazer, eu não sou aceito nos lugares que eu gosto, os meus sonhos não são conquistados. Então, essa dicotomia é uma falsa pergunta, não entre nela. As escolas precisam ter sim a questão do afeto e com certeza não abrir mão do cognitivo. Por isso, indo para o nosso terceiro ano, iria perguntar à doutora Marcela, chegamos na terceira série do ensino médio, né? Onde eu costumo dizer para os pais que a hora chegou. Então, todas as elucubrações, todas essas questões de meu pai, eu acho que você está errado, minha mãe acha que está certo, professor, até o segundo ano, o que a gente percebe é que eles se permitem esse tipo de desafio com as autoridades, os pais e os professores. Mas quando chega na terceira série, é impressionante. Eles sabem que agora não é mais uma questão de conversa, tá com eles. E aí, doutora Marcela, que você trouxesse pra gente quais são essas habilidades, o que é que muda na terceira série e como auxiliar os pais que estão com filhos na terceira série do ensino médio. Maravilha. Então, veja que a gente está aqui construindo meio que uma linha do tempo, né? Isso. E no terceiro ano, a gente vai ter, assim, alguns comportamentos, a depender de como foram esse processo. Então, me permita traçar aqui alguns perfis para que fique até mais claro e você possa até enxergar, o meu filho está nesse nível aqui. Então, o que acontece? No terceiro ano, a ficha cai, né? É essa sensação de que, meu Deus, chegou a hora. Então, aqueles que não quiseram, né, levar a sério ou não foram... não quiseram cumprir ali os processos, as etapas. E a gente sabe que tem adolescentes, tem jovens que têm essa resistência, e aí não vou entrar aqui no porquê dessas questões, não é o propósito, a gente pode até falar disso depois, mas ele vai chegar ali agora e vai bater um certo desespero, né? Então, ele vai ser... eu vou ter um perfil de jovens e de adolescentes nesse terceiro ano, que ele vai deixar que as emoções sejam muito mais afloradas, porque ele percebe, ele tem essa consciência de que ele não fez o que deveria fazer. Como é que a senhora sabe disso? Gente, eu trabalho com adolescentes, tá? Então, eles falam isso para mim abertamente. Eu sei que eu não fiz o que tinha que ser feito e agora eu não vou dar conta, né? Então, existe aquele adolescente consciente, mas que não passou pelo processo. O que vai acontecer com esse adolescente? O emocional dele pode consumir ele absurdamente. Então, nesses casos, por isso que eu quis traçar assim, perfis, porque para cada perfil a abordagem vai ser diferente. Não tem como eu colocar todos, dizer que todos vão estar no mesmo padrão. A gente vai ver uma variedade de padrão no terceiro ano. Isso é real, tá, gente? Então, esse adolescente ele vai precisar de acolhimento. Não vai ser a hora para ele. Porque, veja, o que eu estou trazendo. Ele é consciente. Sim. Ele entendeu que ele tinha que ter feito e ele não fez. Quer dizer que ele sabe o que fazer por ser consciente. Exatamente. Ele só teve a consciência, mas ele não adquiriu as ferramentas. Sim. O que ele vai precisar fazer de novo é a casa. Você já viu aquelas casas aí, quando você estava falando, né? Que é o processo de construção e que a gente pode manter bagunçado, vai construir? Vai. Eu fico imaginando, você nunca viu aquela casa inacabada, sempre tem uma casa inacabada, você fala, gente, não vão terminar de construir aquela casa, e dá agonia quando você vê o tempo passando e a casa inacabada. Ou seja, o que foi isso? Segundo meu marido, que trabalha com reforma, eu posso falar também com uma certa propriedade, mas falta de planejamento de obra.
Então, possivelmente a pessoa calculou um valor X para a reforma, aquele valor extrapolou ou nem calculou, foi na bagunça, professor Breno. E chegou a hora que o dinheiro da reforma acabou. Vai ter que recapitalizar para depois terminar. E fica aquela casa inacabada. Vai terminar depois de quanto tempo? Só Deus sabe quando. E fica lá aquela coisa, aquele armengue lá. O Tá gasto lá. é muito maior, E o né? gasto, exatamente. Porque as coisas inflacionam, aquilo que poderia ter sido feito logo de imediato não foi feito, agora é um outro valor, enfim. Fora que começa já a dar problema no que nem estava sendo usado, porque ficou ali parado, vai ter que refazer algo que já estava pronto. Então, enfim, a mesma coisa com o cérebro, gente. Então, aquilo que eu não adquiri numa idade prévia, chegou nessa hora, a conta vai chegar. E o esforço que esse jovem vai fazer e vai ter que ter é muito maior. Mas ele vai precisar, neste momento, de acolhimento. Ele vai precisar, nessa hora, de que ele entendeu. Então não adianta você chegar, tá vendo? Eu te falei. Sabe? Aquela velha fama, quebrar a cana que já tá lá amassado. Não vai funcionar, vai ser pior. Veja, se você percebeu que ele é consciente, filhão, vamos correr atrás do prejuízo? Você vai gastar mais tempo, vai ter que ter mais esforço do que outros colegas seus. Agora chega a hora de uma renúncia maior, de um tempo extra maior para construir o que não foi construído, para adquirir as ferramentas que não foram adquiridas e correr atrás do que já está sendo construído. Então, eu estou com uma casa inacabada embaixo, tendo que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, esse jovem ele vai precisar de um suporte emocional muito maior do que os outros. E aí vamos para um outro perfil que vai acontecer. Aquele jovem que é o jovem que ele fez toda a etapa, ele passou pelo processo, ele foi diligente, ele foi comprometido, ele se colocou ensinável, ou seja, não, eu estou entendendo o que é e eu quero participar, e a gente tem um número muito grande de jovens assim, né? A família esteve participando e ajudou. Ele vai chegar no terceiro ano, ele vai dizer assim, pronto, agora eu vou colher os frutos e o resultado de processos anteriores, porque agora a minha casa já está construída. Eu vou agora decorar a casa. Olha que fase gostosa. Ele vai sim sentir a responsabilidade, porque é um ano decisivo, mas ele adquiriu autoeficácia. Ele percebeu, principalmente, como o professor Breno deu a dica, se ele fez o processo anterior, se ele já fez uma prova de vestibular no segundo ano, se ele já fez aquele percurso, ele está chegando ali, e eu posso dizer por experiência própria, tá, gente? Eu fiz isso, né? Eu passei, então eu já estava ali, eu dava dica para meus colegas, não, velho, ó, leva-se um bis, assim, ó, porque vai dar uma hora que se você comer demais, seu cérebro não pensa. Na época eu não estudava, mas assim, experiência. Isso. E a experiência, ela te traz segurança. Então, esse jovem, ele vai ter segurança. O que você precisa fazer com ele? Só empoderá-lo mais. Filhão, eu estou orgulhoso de você. Mostre para ele os resultados. Olha, você viu esses 2 anos, você fez isso, você fez aquilo, você planejou, você se esforçou, você cumpriu cada etapa e agora você só precisa continuar. Imagina aquela corrida, né, em que ele está ali vencendo e está ali a largada, a chegada com aquela faixa bonita, está logo ali. Filhão, não é a hora de desanimar. Não é a hora de, tipo, né, abaixar, eu consegui. Não, tem que passar na faixa, tem que passar por ela. E para passar, ó, tem gente vindo atrás, no sentido assim, vão ter outras pessoas também assim, e você está disputando uma vaga. Então, assim, nessa hora, existe um empenho maior. Então, ó, respira, filhão, puxa fôlego, eu tô com você. É a hora de você, pai, chegar e dizer assim, ó, tá chegando, cara, mas a gente vai conseguir, nós estamos com você. E o reforço diário, isso que o professor Breno falou, nesse terceiro ano é muito importante. Ele precisa, ó, receber a dose de dopamina, de prazer diária, gente. Porque eu tô chegando na largada, eu tô chegando na chegada, se eu quero falar largada, ele já largou. Eu tô chegando lá, mas o músculo cansou, né? Sim. O músculo pode fadigar. Então, assim, não deixe esse músculo fadigar. Você é uma peça fundamental. Motive ele diariamente. Não deixe de todos os dias motivar o seu filho. Às vezes, para esse perfil, não é hora de cobrar mais. Porque ele, cara, ele se esforçou. Reconheça. Brasileiro, e aqui me permita falar da nossa cultura, eu sou brasileira de nascença, mineira, né, com orgulho, mas a gente tem o mau costume de não reconhecer, de não elogiar,
de não fazer isso diariamente, não faz parte da nossa cultura, infelizmente, faz parte só olhar onde foi errado e punir ali o erro e querer dizer, olha, mas tá vendo, você errou. Mas e os 99 acertos? Quantas vezes você elogiou? Você elogiou 99 vezes? Ou você só valorizou aquele erro que foi uma vez só? Então, assim, eu costumo dizer que para conquistar algo, ele tem que errar várias vezes. Várias vezes. Então, aprenda a lidar com o erro. Filhão errou? Não, filhão, vai lá, tá chegando perto do acerto. Quanto mais você erra, quanto mais você quebra a cabeça, é porque o dia do sim, do acerto, tá chegando. Olhe com uma lente diferente. E o último perfil, não quer dizer, não o último, tem vários, mas assim, se eu puder dizer que tem arquétipos, eu quis traçar 3. É o inconsciente, professor Breno. Esse, para mim, eu considero o mais difícil, né? O mais árduo e o desafio maior. Ele chegou infernada, passou os 2 primeiros anos lá, né? Como diz o povo, banda voou, não quero nada para o Brasil, desafiou mesmo. Foi aquele perfil que deu trabalho. Chega no 3º ano e continua inconsciente. Faço o quê? Puxa os cabelos, doutor. Mas tem uns que infelizmente chega. E aí, e esse adolescente, a gente considera um adolescente de risco, falando do ponto de vista médico, médica eu, pediatra que trabalha com adolescente. Esse é um adolescente que me chama atenção, tá? Se ele não se vê, se ele não tem consciência do que ele está fazendo com a vida dele, do tempo que se passou e ele não consegue perceber e ele continua, existe algo que precisa ser revisto, ok? E isso não é com a escola. E aí eu preciso trazer essa informação, professor Breno, eu preciso trazer com clareza isso, porque isso é uma base e vocês pais precisam estar atentos. O meu filho, ele tá nesse arquétipo, ele tá totalmente inconsciente, né? De fato de que, não quero ser ninguém. Você pergunta para ele qual é o vestibular que você quer fazer, ele nem sabe ainda. E você vê que ele não tá ali engajado, né? E ele não, de fato, ele não participou. E aí tem uma série de questões que a gente precisa identificar. Será que esse não é um adolescente que poderia ter um diagnóstico de algum transtorno e tudo foi muito difícil para ele e ele resolveu abandonar desde o primeiro momento? Sim. E porque é tão desafiador para ele, ninguém percebeu ou ninguém viu, né? E aqui eu não quero trazer culpabilidade, pelo amor de Deus. Eu quero trazer consciência, porque é o que está chegando para mim, gente, no consultório. Adolescentes de 14 anos que não tinham diagnóstico, que não tinham um cuidado, até questões emocionais que foram questões da infância, que às vezes, né, não foi nem vocês pais, mas alguém falou e ficou gravadozinho na cabeça dele, sabe? Sim. E aquilo foi suficiente para trazer aquela casa que estava sendo construída ficar mal inacabada por ele mesmo, tá? Então, esse adolescente precisa de um cuidado, né, para identificar. E aí não é um trabalho que eu posso dizer que é somente a escola que vai dar conta, mas é algo que precisa cavucar mais essa terra e identificar a raiz do porquê ele chegou nessa idade e está totalmente inconsciente, porque não é o esperado. Não é o esperado pela faixa etária, né? Não é esperado diante de tantas ferramentas que foram dadas, de tantas conversas, de tantos processos, e ele continua, apesar de tudo sendo feito, nesse ambiente de inconsciência. Então eu quis trazer esse arquétipo, porque pode ser às vezes alguma realidade, e você pai quebrando a cabeça e não sabe, meu Deus, eu não sei mais. Às vezes é algo que está por detrás aí, que precisa ser investigado, precisa ser acompanhado, às vezes até por um profissional externo, e eu preciso alertar vocês sobre isso, tá? Gente, é perfeito isso, porque as profissões, né, você não chamaria um engenheiro para fazer o trabalho de um médico, nem um médico para fazer o trabalho de um piloto de avião. Perfeito. Então, saber quem são os especialistas em cada área não é por uma questão de responsabilizar ninguém, mas é por uma questão de você ter o resultado correto. Não adianta a gente dizer, vai se fazer tudo isso, mas ser só uma fala, e vai ter muito a ver do que eu vou trazer agora, doutora Marcela. As pessoas geralmente elas compram ideias ou compram certezas pelas necessidades que elas têm, pelas dores que elas estão sentindo. Então, não é somente o adolescente, às vezes, que está numa situação de risco, a família está passando por uma situação de risco e ela, pela necessidade, acaba
acreditando Sim. em falas que, gente, às vezes é o feijão com arroz. Tipo, o médico é Exatamente. médico, o E pediatra é o pediatra, a escola é a escola, né? Cada setor está ali para cuidar da criança. A gente aqui no LEF, a gente entende que soma demais ter a doutora Marcela na nossa equipe e ter outros profissionais dessas áreas. Mas sempre lembrando de que o trabalho que a doutora Marcela faz no consultório é diferente do trabalho que ela faz na escola. Na escola há uma orientação, na escola há sim entrada na sala de aula, há sim a preparação dos materiais, dos ambientes. É algo perfeito. voltado para o objetivo, para o fim da Isso. escola. É diferente quando você está num consultório médico Verdade, e professor. que a escola não tem nem capacidade para isso. Muitas vezes nós acreditamos assim, mas não tem porquê. Aí eu vou trazer como alguém que gosta de matemática, né? As pessoas não fazem a conta básica. Se você Exato. tem, sei lá, 500 alunos numa escola, é só você fazer a conta de quantos profissionais médicos você teria que ter para poder atender cada estudante. Então, isso não faz sentido. Não é um ambiente para isso, né? E o que Perfeito. eu queria trazer de risco é que nessa fase do terceiro ano, os estudantes, você que é estudante está aqui ouvindo a gente também, você que é pai pode ajudar seu estudante, eles entram num ambiente de risco só pelo fato Perfeito. de ter um futuro que não está certo. Uau. Até a primeira série, segunda série, ele sabe que se passar de ano, ele já sabe o que vai acontecer. Ele, Aham. inclusive, conviveu na escola com pessoas que estavam na frente. Perfeito, professor. Quando ele vai para a terceira série, há aquela questão do inesperado, do que eu não conheço. E nesses ambientes é fácil você comprar ideias, porque você quer alguém que lhe dê afeto. Então fiquem muito atentos com isso. Eu vejo estudantes que têm necessidade de estudar mais química para passar na sua carreira. Mas ele vai encontrar um influencer, ou um colega, um amigo que vai dizer assim, não, tem um super curso de geografia. E ele vai se conectar pelo afeto, porque o que ele está precisando é de afeto. Então, se a gente não entender que a linguagem que ele vai receber é a linguagem do afeto, ele vai comprar um curso de geografia, quando para passar na faculdade dele, ele precisava de um curso de química. E aí você vai estar investindo em algo que não dá resultado. A questão não é só o gasto do recurso financeiro. Eu não só não gosto de gastar recurso financeiro à toa, mas o ponto não é esse. Ele vai dizer assim, ele pode dizer em casa, você que é estudante de terceira série, minha mãe, você não confia em mim, você não está investindo. Falo, não, primeiro passo, abre o edital da sua prova, vê lá qual o peso de cada matéria, avalia quais são as matérias que estão indo melhor ou pior e verifica Perfeito. o que é que você realmente precisa. Então, nesse aspecto, tome muito cuidado, porque quando a gente está emocionalmente abalado, vai vir muita oferta para compras emocionais. A gente acaba tendo a dificuldade de usar o racional. E eu queria trazer isso para a doutora Marcela sobre essa questão do nosso gasto de energia mesmo, né? E você que é pai, não perder essa questão do afeto com o seu estudante. Ele está tendo um gasto de energia enorme emocional. Então, às vezes, pedir para que ele seja racional é algo bem difícil, né? Eu, pensando na matemática, que eu imagino que você tem uma certa quantidade de energia física mesmo que você consegue gastar durante o dia. E como você que é pai, que já está com o lobo pré-frontal mais maduro, pode ser um suporte essencial para o seu estudante não estar comprando N curso na terceira série. Vou ser bem direto aqui. Eu vejo os meninos falando, professor, eu faço a prova da escola ou eu faço a prova do vestibular? Eu falo, como assim? A escola te prepara para o vestibular. Então, mas da onde vem isso? Porque tem muitos jovens que já estão em cursos pré-vestibulares na terceira série e que aí eles acham que, como ele passou, então é isso que eu tenho que fazer. Mas ele não faz a pergunta racional do tipo, esse jovem está quantos anos lá? Há 2 anos, 3 anos, 4 anos. Aí cabe a nós pais e professores, com muito cuidado, e lembrando que ele está com uma questão emocional, ele está tentando resolver algo emocional. Ele não está tentando resolver algo cognitivo, algo acadêmico. Ele quer o acadêmico, mas ele está comprando pelo emocional. Exatamente. Eu queria trazer essa pergunta, doutora Marcela, como a gente pode agir nesse sentido? E para você que é estudante, já te dando uma dica. Utilize os seus professores, orientadores e pais que querem o seu bem. Não são pessoas que estão vendendo um produto para você, mas são aqueles que te acompanharam desde muito tempo e que têm um único objetivo: fazer você alcançar o seu sucesso, alcançar o seu objetivo. Então, Marcelo, tu vai explicar com a gente sobre isso. Eu me remeti na minha época de vestibular e como isso é importante, né? Veja,
Eu costumo dizer de uma forma clara e simplista, mas para ficar claro para vocês, que quando eu falei de lobo frontal, existe a função executiva, as funções executivas, que estão alocadas nessa região que eu disse. E todas as habilidades que eu fui construindo com vocês até agora são essas funções executivas. Nada mais do que funções no cérebro que nos dão a capacidade de cumprir uma meta e um objetivo num determinado tempo. Para isso, eu preciso do planejamento, da organização, da flexibilidade cognitiva, do controle inibitório, controlar o impulso em detrimento de uma meta que eu preciso cumprir, né? Então, nós estamos aqui gravando, então a gente controla a vontade de ir ali, levantar, beber uma água, porque nós estamos focados em trazer este conteúdo para vocês. E vocês estão aí focados em prestar atenção, estão inibindo outros impulsos. Isso é controle inibitório, que é muito difícil, por sinal, né? Tem gente que não consegue. Enfim, não vamos entrar neste mérito, mas são funções executivas e dentro delas existe a questão emocional. A gente fala funções executivas quentes e funções executivas frias, ou seja, a fria é o racional. E eu sempre, quando eu estou aqui na escola e eu tenho esses momentos com os estudantes, eu ensino isso para eles e eu desenho no quadro, né? Sou uma boa desenhista, por sinal, e boto uma balança. E nessa balança estão as habilidades racionais, planejamento, organização, né? O próprio controle inibitório, tudo que te faz ali para uma meta de forma objetiva. E do lado de cá vem a questão emocional, as emoções que são ativadas no processo. Então veja, não, mas eu tenho um perfil, eu tenho um temperamento muito racional. Isso é independente de temperamento. Veja, isso é função do cérebro. Claro que as pessoas que têm um temperamento, uma personalidade mais analítica, elas vão ter uma tendência melhor nesses momentos de grandes booms emocionais de ter uma percepção mais racional das coisas. Mas não significa que a emoção não está ali latente. E às vezes pode até ser pior, porque como essa pessoa está muito acostumada a agir racionalmente, no ambiente, às vezes, muito estressor, ela não consegue controlar a sua emoção. Então, todo mundo vai ter essa balança. E a forma como a gente equilibra essa balança é que é extremamente importante. Lembram que eu disse aqui o tempo todo que a gente precisa trabalhar com a motivação, que é extrínseca, não é algo intrínseco, né? Tem coisas que a gente faz, comer, por exemplo, você não precisa ninguém te mandar comer, exceto exceções que já parte do princípio do transtorno, né? Mas naturalmente a gente come porque nos dá prazer. Então existe uma motivação intrínseca, já está dentro de nós. Comer porque nos promove um bem-estar, nutre e libera, de certa forma, neurotransmissores que nos dão essa percepção de bem-estar. O ambiente acadêmico, eu não tenho essa motivação intrínseca. Eu não tenho essa mola propulsora natural e que me gere bem-estar. Pelo contrário, só me gera desafio e, vamos dizer assim, sair da minha zona de conforto, porque eu tenho que ter muito controle inibitório para não querer brincar, não querer conversar com o meu colega que está sentado na carteira do lado e prestar atenção no que o professor está falando. Então, aonde gera o prazer para viver tudo isso? Por isso que o papel de vocês em casa é o afeto. Isso. Essa questão do afeto e aprendizado está intrinsecamente ligada. Por isso que eu quis trazer o exemplo da balança. Porque o afeto, ele entra aqui nessa questão da emoção. É um motivador extrínseco. Ele vai pesar essa balança do ponto de vista positivo. Então, se você dá afeto para esse adolescente em casa, você motiva da forma correta, ele recebe isso e ele consegue equilibrar essa balança, porque vai vir a emoção negativa, uma ansiedade mais exagerada, uma tristeza, porque eu tô vendo o tempo, essa lacuna que o professor Breno trouxe é real, gente. Sim. Acabou o terceiro ano, eu vou ser o quê? Se eu não passar? Essa é a principal pergunta que eles me fazem. Doutora Marcela, e se eu não passar, o que vai ser da minha vida? Como assim? Acabou sua vida, é? Vão enterrar você? Vai pro velório porque você vai morrer? Não, mas é o que você tá... Aí eu trago eles para essa racionalidade. Eu racionalizo aquela coisa que eles estão trazendo para mim que é tão assim. Se não passar, vai fazer o ano seguinte, tem outro. Mas só no final do ano, assim, qual o problema? Mais um ano de estudo, vai fazer outras coisas.
tentando não minimizar a dor, entenda, mas trazendo o tamanho correto do problema, porque eles vão enxergar muito grande, tá? Eu preciso trazer da forma correta, com a lente correta, né? Então, veja, não é o fim do mundo, mas essa percepção de que o que vai ser de mim gasta, e aí eu gostei do seu raciocínio matemático, está correto. Existe um pool, né? Aqui meu celular, ele só dura um turno, acabou a bateria, porque eu usei demais algumas funções. Eles estão usando demais o cognitivo. Vai gastar energia. Sobra o quê para emocional? Nada. Só que não sobra nada no sentido de regulação, ok? Mas eu estou sentindo emoções. Quais são as emoções que eu estou sentindo? Eu já trouxe aqui. Angústia, desespero. E, ó, não vou dizer que eu estou falando de mim, não. Isso eu já fiz um estudo dentro da própria escola com eles, tá? A gente faz esse mapeamento, eu trabalho isso com eles na escola. E eu faço um levantamento de qual a emoção que eles estão sentindo diariamente. E é, assim, algo que eu tenho que trazer para vocês. São essas que aparecem: ansiedade, desespero, cansaço, decepção, frustração. Eu digo, gente do céu, vocês acharam elas aonde? Veio uma, deu a mão para outra e veio todas juntas, eles dão risada. Porque é assim, é uma cascata. Uma emoção vai puxando a outra e vem um boom. E eles não têm energia agora suficiente para se autorregular. O que que faz? Né? Essa é a grande pergunta. Vocês em casa precisam trazer afeto, porque é nessa hora, como o professor Breno, eles vão tomar, o que a gente fala, tomada de decisão, vai estar extremamente prejudicada. Então vão sair atirando para tudo quanto é lado, porque eles estão querendo minimizar o peso dessa balança que está pesada e está angustiando eles, e eles não estão conseguindo equilibrar essa balança. E o que me dá prazer ali naquele momento é quem deu afeto, gente. Por isso que o professor Breno trouxe é real. Eles vão querer tirar o peso dessa balança que está pesando e gastando toda a energia deles. A primeira situação, a primeira aparição ali que chegar para eles, né, só falando assim, e que der para eles um gostinho de bem-estar, eles vão. Mas meu filho, você não pensou? Não, ele não pensou. E não culpe ele por não ter pensado, tá? Por quê? Porque ele não tem condição para isso. De novo, lembra da supervisão que eu disse para vocês? Agora é a hora da supervisão mais afeto dobrado. Lembra? Eu vim falando do afeto desde então. Sim. Mas agora eu quero que, vamos dizer assim, vamos ampliar essa palavra, botar ela bem grandona na mente. Terceiro ano é igual afeto. Muito, muito afeto, muito acolhimento, muita supervisão. Não quer dizer, veja, outro aspecto. Afeto não é falta de limite. Perfeito. São duas coisas totalmente diferentes. Sim. Muito limite, mas muito, 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 muito afeto. O limite continua. A supervisão continua, filhão, e o planejamento. Ah, porque eu não consegui, porque eu estou muito estressado. Porque... Ok, eu entendo. Como é que a gente pode te ajudar a minimizar o seu estresse? O que eu posso te oferecer, filhão? Ah, porque... Vamos ali comer uma pizza? Ó, hoje você conseguiu estudar. Eu só consegui estudar um pouco, mas eu tô... Não, então, você conseguiu ali cumprir um tique do seu checklist do dia? Vamos comemorar que você conseguiu. Você conseguiu, filha. Uma coisa você conseguiu. Vamos recuperar esse fôlego? Vamos dar uma respirada, tá? Então, assim, cuidado com o afeto. Não cobrem demais se você não estiver dando afeto demais. Cuidado com isso. A cobrança sem afeto, ela é destruidora. Ela é destruidora. E falo com propriedade para vocês isso. De alguém que trabalha na área que tem hoje colado, né, destroços. Sim. E é muito mais difícil reconstruir do que a gente optar pelo lado certo, optar pelo caminho, pela rota certa. Então o que a gente quer aqui é mostrar essa rota para vocês antes que vocês tomem uma rota errada, porque, mas eu fui criado assim, eu fui ensinado assim. Não, a gente não precisa replicar um modelo que talvez não deu certo e que talvez você tenha até traumas por esse modelo. Né? Não estou aqui para ajudar. E é o meu outro slogan. O que deu certo para mim, como você disse, eu tive um jeito de estudar, porque eu amo estudar, então para mim passar o sábado inteiro estudando não era um problema. O meu filho não é assim, eu não vou exigir isso dele. Então, veja isso, avaliem nesse sentido,
né? Ouçam minhas palavras aqui com carinho, mas é meio que quase um puxão de orelha também, mas essa é a minha função, alguém tem que estar nessa função. Mas eu amo cuidar, eu amo trazer essas orientações para vocês e eu espero que possa ter entrado aí na casa de vocês essas palavras para trazer mudança, para trazer transformação, para trazer uma correção de rota que às vezes você estava perdido aí. E você que é estudante que está me ouvindo, escute o que eu estou lhe dizendo. Faça as escolhas corretas. Não tem problema sentir a tristeza, não tem problema sentir angústia. Isso vai sentir. Eu não vou dizer para você que você não vai sentir, mas saiba conversar com quem vai te ajudar a controlar elas. Você vai precisar de ajuda. Imagine que o meu celular acabou a bateria. Às vezes a gente precisa fazer o quê? Aquele power bank, né? Sim. É uma bateria externa, não é a do próprio celular. Quem vai ser a sua bateria externa, que você pode contar na hora certa, que vai estar ali com você, vai recarregar suas emoções, vai nutrir suas emoções. Escolha um professor que você tenha como referência, converse com ele. Escolha seu pai, sua mãe. Escolha pessoas que você sabe que já construíram um futuro que você um dia deseja. Não escolha quem não tem um futuro para te dar uma orientação correta. Essa seriam minhas palavras assim nesse tema que eu considero tão importante, que é o afeto. Afeto versus aprendizado. Sim. E, gente, afeto é uma grande ferramenta de aprendizado. Muito. Né? Quando a gente fala de afeto, afeto é tudo aquilo que nos afeta. Uau! Às vezes a gente imagina que afeto é passar a mão na cabeça. Não, trouxe a doutora Marcela. Para nós aqui, cobrança é diferente de desafio. A gente cobra, mas você cobra por um propósito. Você não cobra porque você cobra. Você cobra porque você tem um objetivo. Exatamente. E como engenheiro que sou, eu gosto das coisas que dão resultado. Então, entenda, se eu tenho um valor, eu tenho um propósito, eu tenho algo a alcançar. E um dos aspectos da inteligência é você conseguir se adaptar para alcançar os mesmos alvos, obviamente mantendo valores, princípios éticos e ademais. Então a gente às vezes não precisa defender a metodologia. A gente pode defender os princípios, defender os valores, defender os objetivos, né? Os métodos mudam, as pessoas mudam, mas o nosso desejo de poder fazer bem a esses jovens, desde o fundamental até o final e a sequência da carreira, é o que a gente tem. A gente vai encerrar aqui, né, falando sobre afeto. Isso é muito importante. Como disse a doutora Marcela, afeto não é tirar os limites, afeto não é aceitar tudo, afeto é entender que, da nossa conversa aqui, que o seu adolescente, a sua criança, você que é estudante, não necessariamente está com toda a clareza para estar tomando algumas decisões. Então, é muito importante que nesse período de 7 anos tenha se construído uma relação de confiança com alguém. E não é você, se lembra, muitas coisas serão vendidas para você. Existirão muitos oportunistas da sua situação emocional. Então a grande pergunta é: quem é que eu confio? Inclusive pessoas que você sabe que não vão falar aquilo que você gostaria de ouvir, mas que você sabe que daria a vida por você, que dá o seu tempo pelo seu sucesso. Se eu pudesse deixar aqui um livro para os pais, né? Se quiser ler, não é um livro que fala exatamente de afeto familiar, mas que fala sobre times, né? Em inglês eles são as 5 disfunções de um time. Em português traduziram como os 5 desafios das equipes. Por que eu trago esse livro como uma fala final, depois a doutora Marcela finalizar também? Porque esse livro ele traz 5 pontos que são muito importantes em relação ao afeto. Quando eu falo time, eu acredito que as famílias funcionam como times, nós como escola funcionamos como times. Quando a gente começa a olhar somente para o nosso lado, a gente perde a questão da coletividade, que o professor tem um objetivo a cumprir, o aluno tem um objetivo, cada um tem a sua tarefa a fazer, né? E rapidamente ele traz que o que destrói, o que faz o time andar de maneira disfuncional é, número 1, falta de confiança. Uau. Então, se você tenta estabelecer um ambiente de confiança com a sua criança, com o seu adolescente, você que é estudante, tenha muito claro que são as pessoas que você pode confiar e que podem te dar esse suporte, que já conquistaram não somente o seu, desculpa dizer, mas o seu brother. Existe o lugar do brother e existe o lugar do seu projeto de vida. Não necessariamente o seu brother é o cara que vai te levar a conquistar aquilo que você quer. Né? E aí ele traz outras coisas sobre medo de conflitos, falta de comprometimento, o evitar responsabilizar e, no final, a falta de atenção aos resultados. Então, uma dica aí para quem quiser ter esse tipo de leitura: 5 disfunções de um time, do Patrick Lencioni. Mas eu encerro por aqui, pedindo a doutora Marcela também falar as palavras finais.
Afeto é uma palavra para todas as séries, mas não confundam afeto com falta de responsabilidade, né? Não confundam cobrança com desafio. Então você desafia por um motivo, não é a cobrança pela cobrança. Você desafia porque você quer o melhor para aquele jovem, mas lembrando que eles têm uma forma de se comunicar. Então conseguir se comunicar com o estudante, com o adolescente, de uma maneira que ele venha entender, é um desafio meu como professor, é um desafio nosso como escola, é um desafio seu como pai e como mãe, tá bom? Doutora Marcela, encerra por gentileza. Deixo aqui minhas palavras finais dizendo que por mais difícil que às vezes pareça, né, o ser pai, o ser mãe, mas quando vocês compreendem isso em unidade, em confiança, que é a base que o professor Breno trouxe, tudo fica mais simples. Os seus filhos não precisam de pais perfeitos e nem vocês precisam de filhos perfeitos. Vocês precisam se conectar, entendendo o potencial que cada um tem dentro da sua própria casa, dentro da sua família, com muito afeto, com muito limite, sabendo respeitar esses tempos, esses processos e buscando corrigir a rota sempre que necessário. Dessa forma, eu tenho certeza que os resultados que você espera virão, desde que vocês se mantenham unidos, se mantenham firmes no propósito de auxiliar uns aos outros, e buscando sempre o que vocês têm de melhor dentro de cada um de vocês. E contem conosco, nós estamos aqui para potencializar o que vocês já são. E eu acredito em cada um de vocês. Doutora Marcela, muito obrigado. Muito obrigado vocês que nos ouviram. Sejam bem-vindos ao Colégio Leffler, uma escola que tem um papel muito importante, fazer a diferença na educação aqui de Salvador, da Bahia e do Brasil, fazendo com que as pessoas possam ser formadas de uma maneira correta, que elas possam crescer, que elas possam ter uma carreira brilhante na sua vida. Grande abraço e até o próximo podcast. Tchau, tchau.